Olá! Hoje a nossa aula vai ser sobre Aristóteles e a filosofia. As contribuições que Aristóteles deu para o mundo filosófico, na ética, na política, na estética, nas artes e principalmente nas questões morais e jurídicas. Aristóteles. Quem foi Aristóteles? Filósofo grego, não ateniense, nascido numa cidade chamada Estagira, colônia grega da Trácia, no litoral setentrional do Mar Egeu, em 384 a.C. Aos 18 anos, em 367, Aristóteles ingressou na Academia Platônica, ingressando seus estudos sobre filosofia, sobre arte, sobre lógica, por onde viveu e ficou por 20 anos até a morte do seu mestre Platão. Escreveu várias obras com várias temáticas diferentes, dentre elas ética, política, metafísica, lógica, poética, retórica e as artes em geral. Nesse período estudou também os filósofos pré-platônicos, que foram úteis na construção do seu grande sistema. Aristóteles, em 343, foi convidado pelo rei Filipe para a corte da Macedônia, como preceptor do príncipe Alexandre, então jovem de 13 anos. Ficou 13 anos até a famosa expedição asiática, conseguindo êxito na sua missão educativo-política, a qual Platão não conseguiu, por certo, em Siracusa. Então, Aristóteles foi preceptor de Alexandre o Grande. Lá naquele filme Alexandre, quando começa o filme, quando termina também, vocês podem observar que Alexandre está tendo uma aula de política. E naquele momento daquela aula, Alexandre está tendo aula com Aristóteles. Aristóteles está dando aula não só para Alexandre, mas como para outras pessoas que também precisavam, que queriam ter aulas com Aristóteles. Então, Aristóteles, de volta a Atenas em 335, 13 anos depois da morte de Platão, Aristóteles fundou, perto do templo de Apolo Lício, a sua escola. Daí o nome de Liceu, por ser próximo ao templo de Apolo Lício. Também chamado de peripatético, devido ao costume de dar lições em palestra, passeando nos umbrosos caminhos do ginásio de Apolo. Então, Aristóteles tem um método chamado de método peripatético, pois ele tinha o costume de dar lições caminhando. Ele andava pelos pátios da escola, dando aulas para os seus discípulos. Essa escola seria a grande rival e verdadeira herdeira da velha e gloriosa Academia Platônica. Aristóteles foi mal visto pelos atenienses e acusado de ateísmo. Então, Aristóteles, assim como Sócrates, Então, a gente pode perceber essa semelhança. Então, assim como Sócrates, Aristóteles foi acusado de ateísmo. Por que ele foi acusado de ateísmo? Por que Aristóteles foi acusado de ateísmo? Porque ele foi acusado por não cultuar os deuses da cidade de Atenas. Vocês podem perceber que aqueles que eram contra aos princípios de Atenas, eles eram condenados em geral. Então, ele previu a condenação, retirando-se voluntariamente, diferente de Sócrates, retirando-se voluntariamente para Eubéia. Aristóteles faleceu após a enfermidade no ano seguinte, no verão de 322. Tinha pouco mais de 60 anos de idade. Foi essencialmente um homem de cultura, de estudo, de pesquisas, de pensamento que se foi isolando da vida prática, social e política para se dedicar à investigação científica. Então,
Aristóteles é um dos filósofos gregos que mais tem obras escritas porque se dedicou, teve dedicação exclusiva aos estudos. Então, ele, além da dedicação exclusiva aos estudos, ele tem vastas obras com grandes contribuições filosóficas ainda hoje, que a gente vai ver no futuro ainda. A atividade literária de Aristóteles foi vasta e intensa, com a sua cultura e seu gênio universal. Os escritos aristotélicos. Como são divididos os escritos aristotélicos? Como são divididos os escritos aristotélicos? Os escritos aristotélicos são divididos em 5 momentos. Primeiro deles são os escritos lógicos. Cujo conjunto foi denominado órgano. Então, Aristóteles escreve escritos lógicos, são conhecidos ou é conhecido como órgano. Mais tarde, não por Aristóteles, o nome, no entretanto, corresponde muito bem à intenção do autor, que considerava a lógica um instrumento da ciência. Então, como se fosse um órgão da ciência, a própria lógica. O segundo momento dos escritos aristotélicos são escritos sobre a física. Então, ele tem grande contribuição sobre os escritos sobre física. Percebam que Aristóteles escreve sobre diversos assuntos, abrangendo a odierna, cosmologia e antropologia, pertencentes à filosofia teorética, juntamente com a metafísica. Então, a física de Aristóteles abordava a cosmologia, que a gente já viu com os pré-socráticos ou os filósofos da natureza, e a antropologia. Certo? Em terceiro lugar, são os escritos metafísicos, que, diferente do que a gente pensa, é metafísico por quê? Por que se chama de metafísico? São escritos metafísicos porque eles são depois dos estudos da física aristotélica. Não é necessariamente que sejam algo ou que sejam estudos que fazem parte de outro mundo, mas são estudos que não são da física, são além da física, mas são estudos que foram feitos depois da física aristotélica. Então, a metafísica de Aristóteles reúne em 14 livros. É uma compilação feita depois da morte de Aristóteles, mediante seus apontamentos manuscritos, referentes à metafísica geral e à teologia. Então, o nome de metafísica é devido ao lugar que ela ocupa na coleção de Andrônico, que ela ocupou depois da física. Então, o lugar que ela ocupa, não necessariamente porque estuda somente coisas que são além da física. Então, o que ela estuda, a metafísica de Aristóteles? A teologia, que a gente entende hoje que são estudos metafísicos, e a metafísica em geral. O quarto tema a ser estudado, o quarto tema que Aristóteles propõe, que Aristóteles estudou, escreveu, são os escritos sobre moral e política. Moral e política.
certo? E aí ele tem uma vasta obra sobre moral e política. Conhecemos Ética Nicômaco, que ele escreve em forma de protesto, né? A forma de como era governado, como era conduzido o governo de Atenas. Em 10 livros, a Ética Nicômaco, provavelmente publicada por Nicômaco, seu filho, ao qual é dedicada. Ética é o demo. Então, Ética e o demo, que também se ocupa a falar sobre os problemas éticos e morais da sociedade de Atenas. Inacabada, em refazimento da Ética de Aristóteles, devido a Eudemo, e a Grande Ética, compêndio das duas precedentes, em especial da segunda. E um livro também chamado A Política. São as principais obras de Aristóteles sobre ética e política na sociedade grega, certo? Então, as principais obras são essas de Aristóteles. E qual é o quinto tema sobre que Aristóteles versava? Que Aristóteles tinha preocupação em seus estudos? O quinto tema que Aristóteles tinha preocupação em seus estudos é a retórica e a poética. Então, retórica e poética. A retórica e a poética de Platão, ou de Aristóteles, perdão, a retórica tem 3 livros e a poética em 2 livros, que no seu estado atual é apenas uma parte da obra de Aristóteles. As obras de Aristóteles, as doutrinas que nos restam, manifestam um grande rigor científico, sem efeitos místicos ou poéticos. Exposição e expressão breve e aguda, clara e ordenada, perfeição maravilhosa e terminologia filosófica de que foi ele o criador. Então, Aristóteles, dentro dessas temáticas, lógica, física, metafísica, moral, política, retórica e poética, escreve sobre acontecimentos da Grécia, sobre como a Grécia poderia funcionar, certo?